Olá, Renato Gaúno aqui, mais uma vez, canal Só Dev. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai entrar, fazer uma introdução num conceito de orientação a objeto. Como eu falei lá no primeiro vídeo, o objetivo do canal é a gente conversar sobre assuntos avançados de programação, eu trazer a minha experiência aqui, e a gente criar uma discussão em cima desses assuntos, tá? Então eu aceito sugestões aí também, caso você tenha passado por uma experiência que você acha que, se você compartilhar, essa experiência vai gerar valor para outros devs, tá? Então fica à vontade de escrever aqui. Depois eu vou criar aqui um e-mail exclusivo, para responder perguntas aqui também desse canal, mas por enquanto pode ser aqui nos comentários, beleza? Então a ideia agora desse vídeo é entrar na parte básica aqui, só para a gente alinhar essa questão aqui dos conceitos da orientação a objeto. Então vamos lá, sem muita demora, vou entrar logo aqui na prática, mas como eu falei, se você já tem a experiência nessa área, nesse conceito, nesse paradigma de orientação a objeto, mesmo assim eu recomendo que você assista, para que você possa inclusive comparar o nível que você tem de conhecimento e até dar sugestões aqui também, beleza? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela, deixa eu compartilhar aqui, e eu tenho aqui um código, assim, já deixei pronto para não precisar digitar do zero, mas uma classe bem básica aqui, como eu falei, eu não vou ficar trazendo muita teoria, para a gente ter que estudar a teoria para depois aplicar na prática, então vou tentar aplicar um modelo bem próximo aqui de uma realidade, tá? E a gente vai discutir esses conceitos, básicos, que são herança de classes, o polimorfismo, mas não a definição em si, porque essa definição a gente vai formando também na nossa mente com o tempo, à medida em que a gente aprende a usar e aplicar esse paradigma na prática, no dia a dia. Então a questão aqui é a gente ver onde a gente pode usar esses conceitos e quais são essas vantagens de uso e tudo mais, beleza? Então assim, que benefícios elas vão trazer pra gente, tá? Então vamos lá, eu criei aqui, eu sei que não é tão diferente, como eu falei lá no primeiro vídeo, que eu não ia pegar lá uma classe que é a mais básica, que todo mundo usa para explicar, e tá tudo certo também, para explicar a orientação a objeto, que é, por exemplo, criar uma classe base chamada animal, e depois derivar dessa classe, os mamíferos, o que seriam lá as aves e tudo mais. Aqui é um pouquinho parecido, mas eu acho que dá para a gente fazer aqui uma aplicação mais real, porque é o seguinte, nesse exemplo, imagina o seguinte, que eu tenho um aplicativo aqui, eu já criei uma tela, um form bem basicão, onde eu vou fazer o teste das classes. Por enquanto, eu coloquei esse nome aqui, no botão, testar esse texto no botão, testar classes. Que a princípio a gente vai testar simplesmente pegando uma classe, que a gente vai derivar, de veículo, e aí eu vou criar uma classe moto, uma classe carro, para a gente fazer os testes aqui, ver como ela se comporta na memória, na hora de criar, de fazer as instâncias, e tudo mais. Depois eu vou mudar esse texto, tá? A gente vai criar aqui uma funcionalidade chamada estacionar. Então imagina que eu queira, nesse meu aplicativo aqui, estacionar veículos independentes se eles são motos, carros ou, sei lá, barcos, qualquer um. Agora olha que interessante, aqui a gente começa a entrar nessa questão útil, da orientação a objeto, e um dos itens principais é o polimorfismo, onde uma classe ela pode ter um comportamento padrão, desde que seja herdado de uma classe ancestral. Então vamos ver como funciona isso aqui na prática, tá? Por enquanto a gente vai só testar aqui alguns conceitos do que acontece lá nos bastidores. Vou sair aqui do formulário, eu criei uma unit separada, onde eu declarei aqui a minha classe veículo, bem simples, tá? Criei 3 métodos, onde eu considero que todo veículo vai ter esses 3 métodos aqui pelo menos, tá? Então isso vai vir da classe base veículo. Então depois eu vou criar uma classe derivada dela, que vai ser a moto,
e uma outra classe, né, que é o carro. E posso criar outras mais ou convidar você também a usar a sua criatividade aí. Mas primeiro então vamos entender o conceito, né, onde entra essa questão do polimorfismo. Como é que eu posso, depois de ter essas classes, né, criar uma funcionalidade que vai tratar essas classes, né, diferentes, mas que são, né, que tem um ancestral comum. Como é que elas vão ser tratadas de maneira genérica, né? O que eu quero dizer? Como eu falei ali, a gente vai criar a funcionalidade estacionar veículos, né, independente de eles serem carro, moto, barco ou qualquer coisa, tá? Então, para isso, vamos entrar aqui no conceito, ó. É claro que numa situação real, essa classe seria mais complexa, né, com propriedades, tipo número de rodas, peso, e essas coisas assim. Mas aqui é mais para a gente entender o conceito. Então é o seguinte, ó. O que eu tenho dentro dessa classe? Eu criei aqui uma implementação, então vou entrar aqui, Ctrl Shift, seta para baixo. Na implementação da classe virar aqui, ó, do veículo, eu simplesmente só testo aqui, ó. Você quer virar para qual direção, né? Então tem um parâmetro aqui. Eu criei esse método, né, da classe aqui, do objeto, né, como depois a gente vai ver essa diferença, tá, entre objeto e classe, para a gente não ficar criando as definições. Você vai entender na prática, vai ficar mais fixo, acho que é melhor. Então aqui, ó, criamos aqui um método, né, que vai fazer o teste de qual direção a pessoa escolheu, e aí dependendo, né, direita ou esquerda, ele vai retornar um valor diferente. Percebe que aqui no resultado, ó, eu já considero que um veículo, qualquer veículo, vai ter um volante, já que eu estou retornando aqui, ó, o resultado que considera isso. Ó. Virei o volante para a direita. Imagine que se fosse um código que fosse implementar como realmente é um giro de um volante, se eu tivesse que implementar uma automação ali, né, dentro desse método, para girar um motor, tantos graus para a direita, tantos graus para a esquerda, para fazer a curva, né, pensando num carro, se concorda que aqui eu já estou considerando que esse veículo sempre vai ter um volante, né, que esse código, se eu digitasse ele aqui, né, se eu codificasse aqui dentro desse método, eu já estou tornando essa classe aqui, né, especialista, né, em reconhecer o que é um volante. Né? Então, só pelo texto aqui já dá para a gente ter essa ideia. Né? Então, é uma primeira correção que a gente já precisa fazer, mas é uma correção de conceito. Tá? Ó, não tem certo e errado, vai depender da sua aplicação. Então, vamos supor, se você vai criar um aplicativo que vai usar esse conceito aqui, e você tem certeza que o negócio, né, para o qual você vai criar um aplicativo só trabalha com carros, tá tudo certo. Então, você vai considerar que esse veículo sempre vai ter volante. Mas no meu caso não, eu vou estacionar, né, o meu negócio, a empresa para a qual eu estou desenvolvendo esse aplicativo aqui, vai estacionar carros, motos, barcos ou independente disso, tá? Então vamos supor que o cliente me pediu assim, ó, eu quero uma funcionalidade que atenda qualquer veículo, mesmo que hoje eu não tenha, mas lá no futuro eu quero ter um local onde eu vou estacionar barcos e eu quero que a mesma funcionalidade faça esse serviço aí com pouca manutenção. Então essa é a questão da orientação a objeto, é a gente projetar as classes, né, de uma maneira onde você vai ter o menor custo de manutenção. Custo, quando eu falo também, não só custo em dinheiro, né, mas tempo e, né, o tempo para fazer esse trabalho. Então beleza. Então aqui uma primeira correção de conceito seria o seguinte, como eu falei, eu vou criar as classes derivadas aqui e vou começar criando, pode ser a moto, tá? Até para aproveitar aqui, né? Porque já que eu vou criar a moto, eu tenho que considerar que a moto não tem volante, ela tem um guidão. Então o que eu vou fazer aqui de diferente, né? Bom, quando a gente não está, né, ligado ou acostumado com esse paradigma da orientação a objeto, a gente fica tentado, né, a fazer o seguinte, ó, aqui eu estou fazendo os testes da variável se, né, para qual direção eu vou controlar esse volante. Então eu ficaria tentado, né, a fazer isso aqui, ó, dependendo do veículo, né, como é que eu ia testar.
Caso, vamos botar assim, ó, que o self, né, quando eu coloco aqui, eu posso testar assim, class name. Eu vou mostrar duas formas aqui que a gente pode utilizar para testar que tipo de classe, né, eu estou testando. Se é uma classe do tipo moto, né, isso a gente vai ver lá na frente, como é que eu vou instanciar, né, moto, barco e tal. E aqui eu poderia fazer esse teste, mas isso não é feito aqui, ó. Por exemplo, olha como ficaria. Já tem um case aqui. E em vez de, né, na hora de fazer o teste, em vez de class name, vai retornar uma string, dentro do case eu não consigo utilizar assim, né? Então eu vou fazer assim, ó, class type. Aí, teoricamente, né, ou geralmente eu farei isso aqui, ó. Caso o tipo da classe que eu estou usando seja tmoto, que é a classe que eu declarei, né, ou ainda vou declarar ali em cima, só estou fazendo aqui para testar. Aí eu falar, então verifique qual é a direção. Se for direita, vire o guidão, porque é uma moto, para a direita. Caso esquerda, vire o guidão para a esquerda. E caso seja um carro, então vire o volante para a direita ou o volante para a esquerda. Percebeu que, além de ficar grande esse código aqui, eu teria que me preocupar com quais veículos eu vou trabalhar. Então vamos supor, daqui a um tempo surge uma nova, né, um aumento lá na empresa, né, ele aumenta as suas operações e começa a trabalhar com barco. O que vai rolar nessa manutenção aqui? Eu vou ter que vir nessa classe básica, né, que a gente chama aqui, né, da classe pai de todos, que é veículo, e teria que acrescentar agora aqui a nova classe, né, barco, para comparar em que direção a pessoa pediu aqui, passou por parâmetro, para esse barco poder virar o quê? Não o volante e não nem o guidão, né? O guidão, o barco teria o quê? Um timão. Então, repara que essa maneira aqui de pensar, né, em programar orientado a objeto, não é a mais, vamos dizer, né, correta, porque você vai gerar a manutenção do mesmo jeito, você não vai aproveitar dos recursos da orientação a objeto. Então vamos lá, sendo mais rápido agora e objetivo, vamos criar aqui a classe, né, uma classe base. Então eu não vou ter aquela comparação de case aqui, qual é o veículo, né? Eu sempre vou trabalhar dessa maneira aqui, ó, genérica. E beleza. Mas então como é que eu vou saber quando é que eu estou lidando com um barco para, né, fazer, né, para virar um volante ou virar um timão, ou uma moto para eu virar o guidão, e assim vai. Então essa implementação, eu posso dizer que ela vai ficar na classe, né, filha dessa classe aqui, ó. As classes filhas, né, que cada uma vai herdar de veículo. Então vamos aplicar logo esse exemplo aqui na prática, ó. Vou criar aqui a classe tmoto, e aí assim eu faço para dizer que essa classe ela vai herdar, eu abro parênteses aqui, e essa classe vai herdar de tveículo, tá? Beleza. Então, herdando de tveículo, automaticamente essa classe já vai ter esses métodos aqui, ó. Eu posso fazer um teste, né? Se eu criar lá no botão uma variável moto do tipo tmoto e fizer lá a minha variável moto recebe tmoto.create. Depois disso, eu posso dizer que a minha variável moto vai chamar esses métodos aqui, ó, essas funções, né? E beleza, depois eu mostro isso ali mais na prática. Mas eu acredito que essa parte, né, todo mundo que já chegou até aqui já conhece bem como instanciar uma classe, né? Instanciar um objeto a partir de uma classe. Mas beleza, depois a gente entra nessa parte aqui também. Beleza, só que aí quando eu fizer isso, né, que eu falei, que eu chegar ali num botão, criar uma variável moto para instanciar a classe, chamar os métodos, quando eu chamar um método virar, qual vai ser o comportamento desse método aqui? Ele vai chamar o que está escrito dentro do código. Então a minha classe moto, quando eu chamar, vai continuar considerando que o meu veículo ele tem volante, mesmo sendo uma moto. Então o que eu tenho que fazer? Ó? Aqui entra a questão, tá, do polimorfismo, onde eu posso também, é um outro conceito, né, utilizar outro conceito, além do polimorfismo, que é a abstração.
Bom, vou pedir para você não confundir com essa palavra que eu vou utilizar agora aqui, que é o termo abstract, que você já deve ter visto. Nesse momento aqui, quando eu faço isso, eu sou obrigado também, né, o Delphi vai exigir que eu declare como virtual, já explico por quê. Então, todo método abstrato ele tem que ser virtual. Basicamente, significa que toda classe filha dessa classe veículo aqui, ela é obrigada, né, por ser um método abstrato, a classe filha é obrigada a declarar de novo esse método aqui. Vou copiar, tá? Eu vou colar aqui. E a sobrescrever. Então, vamos lá. Eu não posso mais declarar aqui, porque dessa forma, né, a virtual e abstrato, porque já foi declarado assim na classe pai. Então, na classe filha, eu vou sobrescrever com override. Beleza. E por que virtual? Bom, eu só posso fazer isso aqui, ó, sobrescrever, mudar um comportamento, né, do que vai ser escrito aqui dentro desse método. Eu só posso sobrescrever ele se a classe, né, lá na classe pai, esse método foi declarado como virtual. Então aqui é uma combinação, virtual, porque o método pode ser sobrescrito, né, eu quero isso. E abstrato é porque agora eu estou dizendo que nessa classe pai aqui, eu não vou ter mais uma implementação do método virar. Eu vou deixar essa responsabilidade para a classe filha, tá? Qualquer classe filha. Então, quando eu digo aqui abstrato, eu estou obrigando as classes filhas a sobrescreverem esse método e escrever a sua implementação, tá? Então, beleza. Então, já que eu fiz isso, ó, agora o Delphi está acusando um erro aqui, ó, esse vermelhinho. Se eu for compilar, provavelmente ele vai dizer que eu não posso declarar um método abstrato e depois escrever alguma coisa para ele aqui, ó. Então, eu vou tirar aqui, vou remover. Peguei, né, eu copiei esse código, esse resto aqui eu vou apagar, que é a declaração lá da implementação, ó, e o erro sumiu. Beleza. E aqui agora tem um outro erro que eu sei que eu já declarei novamente o método, coloquei a diretiva aqui de sobrescrever, porque o método é virtual. Virtual significa que eu posso sobrescrever, tá? Abstrato, além dele ser virtual, eu sou obrigado a sobrescrever, porque já que não tem implementação lá em cima, né, na classe pai, eu sou obrigado a criar uma implementação aqui embaixo. Então, como eu copiei lá o código, eu vou colar ele aqui na implementação desse método aqui, né, nessa classe, ó. Vou dar o Ctrl Shift C, e aí ele criou aqui, ó, um método da classe tmoto, né, um método chamado virar. Então, eu vou colar. Beleza. Só que agora eu estou falando de uma moto. E uma moto eu posso agora especializar esse método aqui, ó. Significa que se eu fosse alterar um código da vida real, o que ia acontecer aqui? Eu ia criar, né, uma funcionalidade ou alterar essa funcionalidade para ela entender o que realmente é um guidão, como é que ele vira, se tivesse que automatizar isso, né, algum motorzinho, algum braço robótico, ele ia entender o que é virar um guidão, que é um movimento diferente de um volante, certo? Nesse caso eu vou só usar texto, só para esclarecer aqui que é esse método que vai estar sendo executado, né, na hora de chamar. Uma chamada em grupo aqui, depois eu atendo. Então é o seguinte, vamos lá. Nesse caso aqui que eu estou usando moto, ó, eu vou dentro do método, né, virar. Eu já fiz o teste ali, direita e esquerda. E aqui eu virei o que? O guidão. E agora eu estou tratando, né, especificamente de moto. Acho que é assim que escreve, né, guidão. Alguns escrevem guidão, né, mas guidão tá certo, né, que eu acho que vem aqui do português mesmo, guidão. Beleza. Então, vai virar o guidão para a esquerda ou para a direita. Então, se eu for, né, agora tratar de uma classe chamada carro, eu vou copiar aqui a classe moto, é bem parecida. E vou criar uma classe chamada carro. Olha aqui, ó. Beleza, ela vai ter o mesmo método virar,
vai sobrescrever. Aqui ainda está reclamando aqui, né, desse erro, que eu ainda não criei a implementação. Então eu vou dar Ctrl Shift C, ele vai criar a implementação. E ele criou aqui, ó, a classe, né, tCarro, tem esse método aqui virar. A implementação é parecida, dependendo do para onde eu quero virar, qual é a direção, eu vou escolher aqui, ó. Só que aqui sim eu vou digitar, né, volante. O carro vai cuidar do volante, a moto vai cuidar do guidão. Beleza. Bom, aqui é uma questão conceitual. Agora vamos ver isso aqui funcionando. Como seria, né? Então vamos lá. Além, né, da gente também testar aqui, ó, voltei para a classe veículo, testar essa classe, né, os objetos dela, quando a gente instanciar, eles sendo chamados na classe filha, né, porque eles herdaram dessa classe veículo aqui, ó. Então vamos ver como funciona isso aqui na prática. Bom, então deixa eu voltar no meu formulário aqui. Então o que que eu faço? Ó, eu tenho aqui o uses, né, dessa unit aqui onde eu declarei veículo, moto e carro. Misturei um pouco, né, inglês com português aqui, mas isso é uma mania de programador mesmo, tá, gente? Então não repara não, acredito que vocês façam isso aí também. Então beleza, ó, eu quero fazer um teste agora. O que que ele está reclamando aqui? Deixa eu ver quais são os erros, porque isso aqui eu já tinha antes, tá? Porque eu fiz alguns testes. Mas aí eu vou fazer o seguinte, ó, quando eu clicar no botão de testar as classes, eu vou pegar ali e fazer um teste, né, nesse Radio Group. Qual foi o item escolhido? -1 é ninguém, nada foi escolhido. Então eu vou levantar uma exceção pedindo para o usuário escolher um tipo, tá? E vai dar um erro lá na tela. 0 é a primeira opção, eu criei aqui uma variável, ó, meu veículo, do tipo, aquela classe lá, ó, que eu declarei, a classe pai. É a classe pai de todas aqui, ó, de veículo. Beleza. Então, o que que eu vou fazer agora? Ó, quando a pessoa escolher a opção 0, que é a primeira, meu formulário entende aqui, né, que a primeira opção é moto. Então, a opção 0, eu vou instanciar aqui uma moto. Deixa eu ver por que que ele está reclamando. Vou dar um Ctrl F9 aqui para testar, ver qual o erro que ele está, qual a mensagem de erro. Ah, aqui foi o teste que eu fiz com o barco, né? Depois pode ser um exercício aí que eu posso combinar com você. Então é o seguinte, ó, vou dar um Ctrl F9 de novo, apaguei a classe barco porque eu ainda não criei, tá? Então beleza. Ó, olha que interessante, né? Ó, aqui a gente vai ter essa ideia do que é o polimorfismo. Olha isso. A classe ela é declarada como veículo, né? Para eu fazer o tratamento sempre de uma forma genérica. Né? O que que eu quero dizer com isso? Ó, aqui, por exemplo, ó, lá naquele memo, que é esse campo aqui, ó, do meu formulário, né, onde eu vou digitar o texto que a classe, né, os métodos estão retornando, eu vou adicionar o texto nesse memo aqui, que é o que está retornando de lá. E aí eu trato, né, essa classe aqui, chamando os métodos dela, de uma maneira que a gente chama de genérica. Por que genérica? Porque a gente declarou aqui, ó, essa variável, que vai ser o objeto, né, veículo, né, a variável meu veículo, do tipo tVeículo. Então o que que vai acontecer? Ó? Eu sempre vou tratar essa classe de uma maneira genérica. Mas dependendo aqui, ó, de como eu criei, de como eu instanciei, ó, moto ou carro, ele vai chamar esse método aqui, ó, virar, de acordo com essa variável aqui, ó, dependendo de como ela foi instanciada, tá? Então a gente vai fazer o teste, tá? Depois eu vou voltar aqui, porque eu falei, né, que eu especializei essas classes, né, sobrescrevendo aqui com override o método virar em cada uma delas aqui, ó, método virar na classe carro, método virar na classe moto. Então eu tirei a generalização e criei a especialização. Cada método, né, na sua classe vai ser especialista em fazer aquela coisa bem específica, né, para aquele tipo específico. Beleza. Depois a gente faz um teste voltando esse método aqui virar, tirando essa cláusula aqui, né, essa diretiva aqui abstract,
e a gente faz uma implementação de teste aqui para ver como ela vai se comportar. Mas vamos lá, ó. Bateu aí uma curiosidade? Ó, se você já conhece, acho que você já sacou qual vai ser o resultado aqui quando eu mandar adicionar. Virar à direita vai depender, né? Se eu escolhi lá no meu Radio Group uma moto ou um carro, mesmo que eu tenha declarado a variável como veículo. Essa é a parte legal do polimorfismo, tá? É você tratar de maneira genérica isso. Então vamos lá, vamos executar aqui, ó, F9 e beleza. Se eu digitar nada, ele vai trazer uma exceção, ó, escolha um tipo, beleza. Eu não sei porque aqui onde eu estou usando, ó, depois que eu dou e dá a mensagem, dou o Alt Tab, ele não está voltando. Depois eu vejo esse detalhe aqui, eu vou cancelar o programa e vou rodar de novo, tá? Então vou aqui, ó, moto, e vou apertar aqui, ó, testar classes. Depois a gente vai depurar para ver o que é que acontece linha a linha, tá? Testar classes. Como eu escolhi moto, olha que legal, virei o guidão para a direita, porque eu implementei dentro do método virar da classe moto. Agora aqui, ó, carro. Eu vou apagar isso aqui para a gente ter certeza que ficou certo. Testar classe. Agora, como eu escolhi carro, virei o volante. Percebeu aqui que questão interessante, porque aqui, ó, eu estou lidando com um objeto, né, que foi declarado como veículo. Como é que ele sabe, né, que ele tem que chamar ali o método virar e esse método vai responder, né? Ou virar o volante ou virar um guidão. Se fosse um barco, ele ia virar o timão e tal. Como é que isso aconteceu, né? Bom, esse é o polimorfismo, né? Então, ó, sem uma definição específica, mas é isso, ó. A gente consegue declarar aqui uma variável, objeto, com uma classe base, né? E tratar ela de maneira genérica, mesmo que os seus, né, as suas subclasses, suas classes filhas, tenham sua especialização, né? Então eu declaro de um jeito e instancio de outro jeito aqui, ó, tá? Com outro tipo. Isso só é possível se, por exemplo, aqui, ó, a classe carro for realmente herdeira, né? Se ela herdar da classe veículo. E a mesma coisa a moto. Se eu tentar aqui, ó, fazer, por exemplo, criaria aqui um 2, dizendo que meu veículo recebe, vamos botar assim, vamos criar um barco, né? Vamos botar aqui, fazer o teste, uma classe barco. Só que eu vou ter que declarar ela lá, mas é só copiar. Vou chamar ela de barco. Só que eu vou fazer uma coisa agora. Eu não vou herdar essa classe barco da classe base chamada veículo. Eu simplesmente vou copiar aqui, ó, vou pegar o carro, vou copiar, vou criar essa classe aqui embaixo. No geral, gente, as classes que a gente cria, né? No geral, é o que manda o figurino aí das regras do Clean Code, né? É a gente não sair declarando um monte de classe uma embaixo da outra. Claro que no Delphi original, né, no código-fonte do Delphi, tem algumas coisas assim, mas é um conceito onde uma classe faz sentido ser declarada junto com a outra. Tá? O que eu quero dizer? Vamos supor que num projeto lá, quando você for expandir aqui esse projeto, esse cliente, e agora ele encomendou aqui uma funcionalidade nova para manobrar barcos, né? Então você criaria uma nova unit que utilizaria essa unit aqui onde está a classe base, veículo, e essa unit provavelmente, né, se chamaria algo parecido com unit carro. E aí você teria uma unit separada para unit moto e assim vai, né? Unit carro, unit moto e tal. Então aqui, ó, essa é barco. Só que de propósito eu vou tirar isso aqui, ó. Eu não vou herdar ela de veículo. Beleza. Então logo eu não posso sobrescrever algo que não veio de uma classe pai, né? Eu vou ter que tirar aqui, ó, só para ele parar de dar esse erro aqui, ó. Vamos lá. Ctrl F9. Vamos ver agora onde ele vai reclamar do erro.
Eu não implementei. Ctrl Shift C. E aí eu vou copiar também aqui, ó, funcionalidade, porque eu também recebo ali, né, o parâmetro no método virar aqui, ó, do bar, também recebo um parâmetro de direção. Então eu posso fazer a mesma coisa, ó, testar, dependendo da direção. Eu virei o timão no lugar do volante, timão, beleza? Vou salvar. O Ctrl F9 vai dar um erro, por quê? Agora eu estou falando aqui, ó, ele deu um erro voltando, ó, saiu daqui da Unity Veículo e deu um erro aqui, ó, onde eu declarei, né, eu fiz aqui, tentei instanciar uma classe barco, né, que não herda de veículo, ela herda de quem, né? Vou subir aqui, ó. A minha classe tBarco, é correto dizer que ela herda de ninguém? Bom, no Delphi, né, existe essa hierarquia aqui. Toda vez que você coloca só class, ele vai herdar automaticamente de uma classe base lá do Delphi, né, a classe base de todas tObject. Tá? Então, como tObject é diferente de tVeículo, ele vai dar esse erro aqui, ó, de tipos incompatíveis, ó, incompatíveis. O veículo e o barco são incompatíveis. Por quê? O meu barco não herda da classe veículo, então ele vai dar erro, tá? Então, o polimorfismo, ele trabalha dessa maneira. Para ele aceitar isso, você já entendeu o que eu vou precisar fazer aqui, né? Na classe barco, eu vou ter que dizer que ela herda de tVeículo. E eu sou obrigado também a sobrescrever o método virar, porque na classe base, que é essa daqui, veículo, eu declarei esse método como abstrato. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer isso aqui, ó, override, colocar a diretiva aqui, override. Beleza, Ctrl F9, ok. Só que lá no meu form eu não coloquei um tratamento, né, para o barco. Então imagina, ó, agora eu vou fazer uma manutenção, deixa eu ver o erro, se ele está dando erro aqui, ó. Dá um F9. Não deu erro não, aquele erro permaneceu ali de teimoso. Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui, ó. Tanto é que deu sucesso aqui embaixo, ó. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ficou só algum lixo aqui, vamos ver. Deixa eu olhar de novo só para ver se eu fiz certo aqui, ó. Override, virar. E tá certinho, ó. A classe virar do barco vai virar o timão, beleza. Tá, não vamos nos preocupar agora com aquela parte vermelha ali. Se for alguma coisa que vai atrapalhar depois, a gente vai resolver. Mas aí, então, o conceito que eu quero transmitir para você aqui, ó, é sobre isso aqui, o polimorfismo, onde eu declaro uma variável, tá, de uma classe base, e a partir dessa variável, né, desse tipo aqui, ó, novo que eu criei, eu posso criar as instâncias, né, como filhas. Então, moto, carro e barco são derivadas da classe veículo e beleza. Então, agora essa variável, de maneira genérica, vai ser tratada, né, dessa maneira genérica, como um veículo. E todo veículo vai ter esse método aqui virar, mesmo que cada um tenha a sua especialização. Beleza. A gente vai ver isso fazer mais sentido quando eu fizer essa mudança que eu falei aqui, ó, de chamar aqui uma funcionalidade, né, não só mudar o nome do botão aqui, né, o texto, para estacionar. Por quê? Aí eu vou criar uma outra classe, já não é uma classe veículo, é uma classe que, vamos chamar ela de classe de serviço, que ela vai... É ela quem vai fazer a manobra dos veículos. Porque ó, o método virar, por exemplo, de cada veículo, né, tem direita, tem esquerda. Então imagina eu criar uma classe chamada estacionador, por exemplo, onde quando eu mandar ela estacionar um veículo, ela vai saber para qual lado manobrar. Vire à direita, vire à esquerda, ande para frente, ande para trás, e ela vai fazer a manobra lá, tá? Então, isso vai fazer mais sentido aqui, a questão do polimorfismo, quando a gente implantar aqui essa nova funcionalidade. Por enquanto, já deu para entender aqui conceitualmente, né? Vamos fazer agora um teste depurando aqui, ó. Vou colocar o Ctrl, colocar um breakpoint aqui,
E eu estou cismado com esse negócio aqui que ele está reclamando. Ah, ele está dizendo que não foi declarado ter barco. Eu vou salvar aqui. Mesmo assim ele roda, né? Vamos ver se vai dar certo lá. Ó. Vou dar um F9 aqui. Ou o item declarado é o 2, né? Deixa eu ver aqui. O item index. Vamos criar aqui, ó, no meu formulário, qual seria a manutenção, né? Se você estiver dando uma manutenção onde você criou essas classes, né? No início você criou moto e carro, agora você vai implementar aqui uma nova classe, né? Chamada barco. Então, você vai criar a classe. Repara que você não vai alterar a classe veículo, né? Ela permaneceu intacta. Esse é o poder aqui, né? É uma das vantagens da orientação a objeto, onde eu não preciso mais dar manutenção nesses métodos aqui. Ó. Eu simplesmente crio uma classe nova e daqui em diante eu só vou codificar a especialização dela. É tudo referente a barco, beleza? Não me preocupo mais, por exemplo, já que é uma funcionalidade genérica de qualquer veículo, andar para frente, andar para trás, então ela vai ficar lá na classe pai. Isso, gente, como eu falei, tá? Não é uma forma ali, uma receita de bolo que só tá certo se for assim, não. Depende da tua situação. De repente você quer especializar o método aqui, ó, frente, andar para frente, né? Numa classe lá, moto, e escrever, por exemplo, andar para frente. Ok, girei o punho do acelerador. E no método frente da classe carro, você pode dizer afundei o pé no acelerador. Em vez de punho, né, da moto, você acelerou com o pé. Então, você pode ter diferentes situações. É mais para você entender então aqui o conceito, tá? Então, nessa manutenção, eu criei um novo veículo, né, barco, e eu vou ter que agora mexer aqui no meu formulário, fazendo com que ele aceite, ó, mais um veículo. E eu vou criar aqui esse novo item. Deixa eu colocar aqui, ó. Cadê? Na busca do texto que eu quero aqui. Itens aqui, ó. Vou colocar mais um item lá. Então eu tinha moto, carro e agora eu vou ter barco. Ok. Vamos ver se vou salvar. Vamos ver se o Delphi parou de reclamar daquilo ali, ó. Eu acho que ele parou de reclamar, porque ele estava dizendo, na verdade, que esse item aqui, ó, o 2, não tinha sido declarado, né? O item index não existia com esse número. Agora tem lá, o barco é o 2. E o que ele está reclamando aqui, ó? Não, isso aqui é o meu breakpoint. Beleza. Então agora eu resolvi a questão e vamos dar o F9 depurando aqui, ó. Vou botar um breakpoint aqui também, ó. Então vamos lá, vou escolher moto e vou testar aqui. Aí o que ele vai acontecer? Ó, no meu item index, F8, ele vai entrar aqui, ó, no moto. Então ele já passou aqui, ó, já instanciou essa variável veículo como um tipo chamado moto, né? Então vamos lá. Se eu pegar essa variável veículo e pedir para escrever qual é o tipo dela, olha que legal. Vou botar aqui, ó, class name. O que a gente é induzido a pensar aqui? Intuitivamente, ela foi declarada, né, essa classe aqui, ó, meu veículo, foi declarada como T-veículo, certo? Então, teoricamente, ela seria, esse resultado aqui vai ser veículo. Mas ela foi instanciada como moto. Então, qual é o resultado dessa chamada aqui, ó? A minha classe é do tipo moto, mesmo que a classe base seja veículo, tá? Então, isso aqui é legal na hora de você fazer testes dentro do seu código para você saber com que tipo de objeto eu estou me dando ali, né? Mesmo que eu possa tratar ela de uma maneira genérica também, né? Então vamos lá. Vou dar o F7 agora para entrar no método virar. Então vamos lá, F7, ó. Ele entrou no método virar da moto. Então vou dar F8, ele vai trazer o resultado aqui, ó. Como eu mandei o parâmetro direita,
vai virar o guidão para a direita, beleza? E retornou. Virei o guidão para a direita. Barco, a mesma coisa, ó. Testar. Vamos ver aqui, F8, ó, ele entrou ali no barco. E agora eu vou testar também a classe aqui, ó, o class name dessa variável, desse objeto aqui, ó, ponto class name. Agora eu tenho aqui, ó, uma instância de barco, beleza? F7, olha onde ele entrou, ó. Em vez de chamar aqui, ó, o método anterior que eu tinha utilizado, ó, moto.virar, ele entrou na verdade no método virar da classe barco, beleza? Então aqui eu acho que já deu para você entender o conceito, né? Eu falei aqui no início também, né, que eu ia explicar para você alguma coisa, deixa eu lembrar para não ficar devendo aqui e a gente ir para o próximo vídeo, onde a gente vai fazer aqui, criar funcionalidade, testar, substituir, né, e criar nova funcionalidade que é o estacionar. Vamos criar uma classe de serviço estacionador, né, para estacionar os veículos e a gente explorar a chamada desses métodos aí. Mas aí, ó, como eu falei, lembrei aqui que eu prometi para você, como seria, né, a chamada. Vamos supor, eu falei que a gente ia mexer aqui, ó, na classe veículo, tirando essa diretiva aqui, ó, abstrato, certo? Com isso, já que ele não é um método abstrato, ele tem implementação, eu sou obrigado a criar algum código para esse método aqui. Eu vou dar um Ctrl Shift C. E agora eu também posso criar aqui, ó, o método virar, né, da classe veículo. Agora entra essa questão aí, ó, onde o polimorfismo também vai trabalhar. Qual método ele vai chamar, né, já que agora eu tenho a classe veículo também com esse método. Quando eu passar por essa situação aqui, ó, que a gente já viu. Declaro o objeto aqui como veículo, mas eu vou instanciar como outro tipo, né? Um dos três aqui, moto, carro ou barco. Qual método vai ser chamado quando, por exemplo, eu escolher carro? Ele vai chamar um método, né, virar aqui, ó, da classe veículo ou da classe carro. Vamos fazer o teste? Então vamos lá. Nesse método aqui do veículo, eu vou implementar, ó. Vou colocar um result, tá? Result, eu posso até copiar, ó. Vou copiar daqui, vou fazer aqui também o teste, né, direita, esquerda, só que não é guidão, não é volante, porque eu estou dentro de um veículo que eu não sei, né, se é moto, se é carro. Eu poderia fazer o teste aqui da classe, né, if class type igual a carro, então trate como carro, mas eu vou fazer assim, ó, virei o veículo, vou escrever aqui só para a gente testar qual método que vai ser chamado. Virei o veículo para a direita, virei o veículo para a esquerda. Beleza. Vamos fazer o teste. Vou rodar F9 e vou chamar aqui o carro. Será que ele vai escrever carro? Virei o volante ou virei o veículo? Testar. Vamos lá, ó, passar por aqui. Ele criou, ó, instanciou carro, o class name, né, dessa variável aqui, ó, desse objeto, class name, vai ser carro. Então vou dar F7. Obviamente, ó, ele vai chamar o carro.virar. Então ele virou o volante. Beleza. Daqui ele vai para onde, ó? Ele vai retornar, F8, vai retornar ali pro chamador e vai embora. Ó. Acabou o método, terminou. E por que ele não chamou o método virar da classe veículo? É porque eu não instanciei aqui, ó, um T veículo, e nem é a minha intenção, tá? Eu não quero instanciar um veículo, eu quero instanciar sempre um tipo especializado e não o genérico, tá? Então, mas se tiver aqui dentro, né, como eu fiz agora, da minha classe veículo, onde está aqui, ó, barco, carro, moto e veículo aqui, ó, método virar. Se eu quiser utilizar o que eu tenho escrito aqui, ó, que foi implementado nessa classe,
Então a classe filha, já que é ela quem executou, vou colocar aqui, ó, eu chamei foi o carro, né? Aqui. Se eu quiser que o método virar dessa classe filha aqui, ó, de veículo, chame o método da classe pai, aí é onde eu uso uma palavra que você já viu várias vezes, inherited. Como é uma função, né, um método que vai retornar um valor, eu posso fazer isso aqui, ó, result recebe inherited. E aí eu posso dar um exit aqui, ó, por exemplo, porque ele vai chamar o método da classe pai, vai retornar o que tem lá e vai sair. Vamos fazer o teste aqui, ó. Eu fiz isso só na classe carro. Então vamos lá para a gente ser mais rápido, ó, testar. Vou dar F9, virei o veículo. O que aconteceu lá no meu método, né, na minha chamada? Se eu escolhi carro, ele vai tratar essa variável aqui do tipo veículo como carro, vai chamar o método virar da classe carro, só que a classe carro aqui, ó, a classe vai chamar o método virar chamando o seu ancestral, tá? E vai trazer esse resultado e não vai prosseguir, daqui ele vai embora. Eu poderia fazer uma concatenação aqui, por exemplo, ó, escrever aqui isso, o resultado recebe aqui, ó. O resultado vai receber o que eu já recebi, o que eu já tenho ali, né, no meu primeiro aqui, ó, no meu primeiro resultado, chamando a classe pai, o método da classe pai, recebe result e concatena com isso aqui. Posso até botar um espaço aqui, um delimitadorzinho. Então vamos lá, ó. Vou botar aqui também, vou repetir aqui para a direita, para a esquerda. O result vai receber o que veio de retorno da classe pai, né, do método da classe pai, mais isso que eu estou escrevendo aqui, ó. F9. Eu só fiz isso, né, na classe carro, vou chamar ela. Vou dar aqui, ó, um F8 para a gente testar. Vamos entrar, ó, instanciou carro. Tá aqui, ó, no método aqui, tá no meu veículo. O tipo certamente é tcarro, né? É uma classe do tipo carro, uma instância. F7 chamou aqui, ó, tcarro.virar. Quando eu der o F7 aqui, ó, ele vai chamar quem? O método da herança aqui, ó, F7. E aí ele entrou no veículo, que vai fazer alguma coisa, algum trabalho genérico, né? Por ser uma classe base. Ó, virei o veículo para a direita, vai retornar e aí ele prossegue, ó. E ele vai usar também esse método. Então ele vai pegar o resultado que eu já recebi aqui, ó. Virei o veículo para a direita, mais esse texto aqui da minha classe veículo aqui, ó. Então vamos lá, F8, vamos ver que resultado ele está aqui, ó. Acumulou, concatenou, Ctrl F7, ó. Virei o veículo para a direita e virei o volante para a direita, tá? Então ele chamou o método das duas classes, da classe filha e da classe pai, tá? E F8 vai retornar, liberou, isso aqui é obrigatório, né? Em Delphi, é diferente do Java, né? Você criou uma classe, você instanciou um objeto, você deu create nele aqui, né? Então você alocou um espaço na memória para essa classe, automaticamente, né? No final, obrigatoriamente, você tem que dar o método free, senão ele vai criar aqueles memory leaks, né? Esse objeto vai ficar lá com espaço reservado na memória. Então eu sou obrigado a fazer isso aqui. E aí a gente vai entrar então na outra questão, que a gente falou do polimorfismo. Vamos encerrar aqui por enquanto. A gente vai ter mais um vídeo para a gente prosseguir, mas agora criando a classe de serviço, onde ela vai tratar os veículos de maneira genérica e vai estacionar os veículos, né? E a gente vai ver também agora uma introdução a interfaces. Isso aqui é o terror de muita gente que tem medo, assim, porque é uma coisa que aparenta ser muito difícil, né? Mas a gente vai desmistificar isso aqui na próxima aula, onde eu vou mostrar as vantagens
de utilizar as interfaces. Ela vai ser muito útil, né, na utilização de padrões de projeto, né? Por um dos motivos, né, por vários motivos, mas um deles mais interessante é que quando você cria uma classe que usa uma interface, a gente vai ver como funciona, você cria e você não precisa se preocupar em destruir. A memória é automaticamente liberada, né? Ele chama o método free automaticamente quando você não está mais utilizando a classe. Então o Java já faz isso automaticamente, né? É a funcionalidade do Java chamada Garbage Collector. O Delphi não tem, mas quando utiliza a interface, ele tem. Mas não é só essa, tá? A vantagem de utilizar interfaces. Ela tem um poder, ela vai aumentar o poder do nosso polimorfismo e da nossa abstração, tá? Então a gente vai ver as vantagens disso e, claro, vai fazendo sentido na maneira que a gente vai usando depois também, na hora de usar padrões de projeto, tá? Então, vamos deixar para a próxima aula aqui, onde eu vou trazer o quê? O que ficou faltando aqui, ó? A gente viu a herança, né, de classes, como elas são tratadas genericamente e como ela pode ser implementada. Além da generalização, também tem a especialização. Método abstrato também, né, que é um método sem implementação. Conceitos de abstração, não é porque eu criei um método abstrato que eu estou usando todo o conceito da orientação a objetos sobre abstração, né? Abstrair cara, eu sei que eu vou precisar desse método no futuro, então eu vou criar aqui, beleza? Basicamente é isso. Chamada de métodos da herança, então a gente viu lá, né, o comando inherited, só para não esquecer, né, tem um detalhezinho aqui importante, onde eu coloquei, ó, na classe veículo, ainda dentro desse assunto, né, eu chamei aqui com inherited, na classe veículo. Deixa eu achar aqui, ó, tinha me perdido, inherited. Por que eu botei no início? Porque eu quis, porque eu precisei chamar no início. Eu posso fazer isso aqui, ó, e fazer a chamada no final. Então, primeiro ele vai executar um método, né? O que tem descrito aqui no método é virar dessa classe, carro, e depois ele vai chamar o método da classe pai, da classe ancestral, tá? Só para você lembrar que pode ser no meio do código, tá? Você pode fazer comparações, ó, if inherited, né, que é uma string que está retornando, for igual a vazio, então faça alguma coisa, tá? Então pode ser em qualquer parte do código que você vai usar esse inherited aqui. E a gente só está fazendo aqui o result receber um valor porque a gente sabe que esse método lá na classe pai ele retorna uma string, né? Retorna qualquer valor. Mas se fosse uma procedure, é claro que eu não ia poder fazer uma variável receber isso aqui, né? Esse inherited aqui. Que a procedure, né, a gente sabe que não retorna valor. Beleza. Então é só para deixar claro aqui esses conceitos. Como eu falei, é uma parte básica da orientação a objeto, mas é importante você ter esse conceito na mente, né? E o código-fonte aqui que a gente está fazendo, fica tranquilo que no próximo vídeo, que a gente ainda vai continuar falando aqui, mais alguns detalhes, também vou falar sobre interfaces de uma maneira simples, tá? Vai ser bem suave e você vai entender bem sobre interfaces. E aí eu coloco o código-fonte disponível para você fazer teste, para você treinar aí, tá? Não se preocupa em copiar agora linha a linha, não. Você vai treinar no próximo vídeo. Então aqui, ó, a gente testou métodos herdados, métodos especializados, né, que só tem na classe filha. Eu acho que é melhor dar mais um exemplo disso aqui, tá? Método especializado que só tem na classe filha. E depois a gente vai falar de interface. Então, ó, para não ficar devendo, rapidamente, para você ver que é bem simples, né? Essa questão aqui, ó, deixa eu colocar de volta aqui a minha tela. Então aqui, ó, o que seria um método, eu falei sobre generalização, né, que é tratar uma funcionalidade de uma maneira genérica, aqui ó, onde eu fiz
aqui ó, no veículo, no carro, aqui eu estou chamando inherited, né? Aqui na classe veículo, que está aqui em cima, né? Eu estou com um método mais generalizado, né? Porque ele trata sempre como veículo. E aqui eu estou com um método em carro, um método especializado. Então, conceito de generalização e especialização. A gente vai precisar muito disso lá na frente, né? Nos padrões de projeto. E uma outra característica aqui interessante, que eu chamei aqui ó, na minha colinha de... Cadê? O método especializado, né? Que é um método que só tem na classe filha, vamos chamar assim, né? Métodos das classes filhas. Então vamos supor que eu criasse aqui ó, na minha moto um método que faz sentido. Ó. É basicamente isso aqui. Vou criar uma procedure, tá? Ou uma função para ficar parecido com o comportamento dos outros. Function, a minha moto, além de virar, de andar para frente, porque eu tenho os métodos aqui, ó, frente, trás e tal, eu posso também criar um método chamado empinar, né? Faz sentido uma moto poder empinar? Sim, ela vai retornar aqui string, aí eu posso retornar um texto tipo Ctrl Shift C, colocando assim, ó, um resultado que recebe, dizendo aqui, ó, levantei a roda dianteira, beleza? E para levantar a roda dianteira não é simplesmente alguém ir lá e levantar, eu posso chamar também um método que para eu levantar essa roda eu tenho que andar para frente. Quem é frente? Se eu der aqui um Ctrl espaço, ó, ele aparece, ó, frente. Então eu posso fazer assim, ó, meu resultado vai chamar o método frente, aqui, ó, chama o método frente que retorna uma string, mas levantei a roda dianteira, que é uma coisa específica desse método aqui, ó, empinar, certo? Faz sentido agora eu criar esse método aqui só na classe moto, que pode empinar. O método empinar faz sentido na classe carro? Bom, num carro comum não, né? Talvez no carro do Velozes e Furiosos lá. Mas, ó, num barco faz sentido? Não. Então eu não vou usar o método empinar nas outras classes, mas ele não é um método da classe pai. Ele é um método que só tem na classe filha. E tá tudo bem, tá? Ele não vai entrar aqui na questão do polimorfismo, mas eu sei que a classe filha pode ter outros métodos diferentes. Eu não sou obrigado a fazer a mesma coisa. Então essa é a questão da especialização, tá? Daqui em diante você herda de uma base e você dali em diante faz, né, a sua classe como você achar melhor. É mais para você entender também esse conceito. Então é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre interfaces para depois a gente conseguir entrar nas aulas na série, né? Vamos criar aqui a série de padrões de projeto na prática, criando um framework, né? Onde a gente vai pegar objeto, qualquer objeto, pode ser form, pode ser botão, tá? Eu só estou dando alguns exemplos, pode ser qualquer objeto, pode ser moto, pode ser carro, e quando eu passar ele como parâmetro para um método, né, para uma classe especializada, ela vai converter esse objeto, vai gravar em arquivo, por exemplo, pode enviar por e-mail esse objeto no formato XML, JSON, e aí a gente vai ver como isso funciona, tá? Então aqui, a partir disso, né, lá nessa série, a gente vai aprender melhor na prática esses conceitos aí que a gente acabou de ver, e isso vai fixando aos poucos, beleza? Então é isso, obrigado por você ter ficado até agora aqui comigo. Espero que seja útil para você, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui, pode postar aí e a gente vai se falando. E beleza, até lá, a gente se fala. Será que você deve tirar suas dúvidas? É a piadinha infame que eu inventei aqui, né? Só deve, beleza, gente? Valeu, até o próximo vídeo aí.